tremenda crise aguarda o povo de Deus. Uma crise tão profunda que o profeta Daniel, em Daniel 12, versículo 1, meu prezado ouvinte, Daniel diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Uma profunda crise aguarda o povo de Deus. Agora, nós estaremos dando uma abertura a este programa dos eventos finais, colocando nos lares quem vai estar atrás destas cenas, quando, como. Pegue a tua Bíblia, meu prezado ouvinte, e acompanhe-nos. Não tenho dúvida, esta é a última advertência de Deus antes da vinda de Jesus. E esta mensagem, meu prezado ouvinte, que agora vocês vão ouvir, é uma mensagem profética, abrindo o jogo dos acontecimentos finais, colocando diante de vocês que vão nos ouvir cenas chocantes. Por isso, dando abertura a este programa, queremos dar ênfase 16, versículo 13. Olha como é que a palavra de Deus assim fala. Vejamos. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, pois são espíritos enganadores. O que é que está para acontecer no planeta Terra, meu prezado ouvinte? O que é que está para ser implantado no mundo? É exatamente o que você já ouviu falar na televisão, nos jornais, nas revistas. A implantação de uma nova ordem mundial em todo o planeta Terra. A Bíblia diz que 3 grupos participam no ranking para o domínio mundial. E esses 3 grupos, a Bíblia dá ênfase dizendo: eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs. O que é que sai da boca do dragão? Você vai ver adiante, é exatamente o espiritismo. Lá em Chinatown, nos Estados Unidos, eu estive lá em um templo chinês, em Nova York, e você vê que um dos símbolos da figura do povo oriental é o símbolo do dragão. A doutrina da reencarnação, a Bíblia também diz: e eis que eu vi sair da boca do falso profeta. O que é que sai da boca do falso profeta? Os protestantes que se apostatarão. Entre esses estão, meu prezado ouvinte, a Comissão Trilateral nos Estados Unidos. É o segundo grupo. O primeiro, o Espiritismo, que é a nova era. O segundo, a Comissão Trilateral lá nos Estados Unidos. Este segundo grupo, meu prezado ouvinte, faz parte deles 3 grupos distintos dentro da Comissão Trilateral: Caveiras e Ossos, Iluminados e Maçonaria. Inclusive, o programa da implantação de uma nova ordem mundial está partindo destes 3 grupos, inclusive desse grupo especialmente. Por quê? Porque é ele, meu prezado ouvinte, que controla a economia do mundo. É ele que controla o FMI, é ele que controla os países. Por exemplo, o presidente Bill Clinton, ele é considerado como demolei, ou seja, ele é um líder máximo dentro deste grupo da Comissão Trilateral. O objetivo deste grupo é a implantação da nova ordem mundial, inclusive seus símbolos, é o caso da maçonaria. Você vê em toda parte, até mesmo na moeda de $1. Nós temos aqui a moeda de $1, como vocês estão vendo. Exatamente na moeda de $1, você vai ver uma pirâmide
E nesta pirâmide, um olho no topo da pirâmide, o olho significa o olho de Osíris. Temos até um dólar aqui mais agigantado. Por exemplo, aqui está o olho no topo da pirâmide, que significa o olho de Osíris, significa inclusive Lúcifer. Está vigiando. A pirâmide é formada de blocos, significando esta união global, o Mercosul, NAFTA, os tigres asiáticos, a União Europeia. E estes grupos, prezado ouvinte, por exemplo, aqui na moeda de $1 tem inclusive em latim a palavra escrita Annuit Coeptis Novus Ordo Seculurum. Annuit Coeptis significa: ele tem favorecido uma nova ordem mundial. Exatamente, meu prezado ouvinte, o terceiro grupo que está no ranking do controle mundial é exatamente a Igreja Católica. A Bíblia diz: e eis que vi sair da boca da besta o catolicismo. Inclusive, meus queridos, há um homem dentro do Vaticano. O nome desse homem chama-se Malachi Martin. É um jesuíta. Escreveu um best-seller a respeito de quem vai governar dentro desta nova ordem mundial. Malachi Martin escreveu um livro chamado The Keys of this Blood. E neste livro, ou seja, a chave deste sangue, original em inglês, é um best-seller lá nos Estados Unidos. E Malachi Martin, ele diz que quem vai estar no topo do governo desta nova ordem mundial, você sabe quem vai estar no topo, meu prezado ouvinte? É exatamente a Igreja Católica. E ele diz isso no seu livro. Nós estamos aqui com o próprio livro do Vaticano. Está aqui, meu prezado ouvinte, o livro de Malachi Martin, a chave deste sangue. E ele ainda diz: aqueles que não acreditam, aqueles que dentre nós tiver a idade abaixo de 70 anos, vai chegar a ver com os seus olhos esta nova ordem de governo. Aqueles que tiverem a idade abaixo de 70, mas também ele diz: mas aqueles que tiverem a idade abaixo dos 40, vai viver a fase negra sobre seu poder executivo, legislativo e judiciário. Nos tempos bíblicos, talvez chamariam este homem de profeta. E este homem, prezado ouvinte, está dentro do Vaticano. E este livro está nos Estados Unidos, está em toda a América. O que é que vai acontecer? O que é que a Bíblia nos fala sobre esta nova ordem mundial? Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, versículo 13. Veja o que é que a Bíblia nos diz, prezado ouvinte. A Bíblia diz: tem estes um só pensamento, e oferece à besta o poder e autoridade que possuem. Eles têm um só pensamento, meu prezado ouvinte. Exatamente estabelecer uma nova ordem mundial. O presidente Kennedy, quando falou desta nova ordem mundial lá no Alabama, aos jovens universitários, ele abriu o jogo do que vai acontecer quando for implantada esta nova ordem. Porque imediatamente que ela for implantada, será implantada o que se chama de ordem executiva. O que é ordem executiva? É onde você vai perder seu direito de patriotismo, onde você vai perder seu direito de cidadania, inclusive todas as religiões serão controladas. O Paulo Coelho, em entrevista na SBT, ele deu bem ênfase a isto dentro desta nova ordem mundial, meu prezado ouvinte. Todas
Todas as religiões serão controladas. Quando o presidente Kennedy abriu o jogo a respeito deste assunto, imediatamente, depois de 5 dias, ele foi morto com um tiro na cabeça e outro no pescoço. Um jornalista também foi perseguido. Bob Kennedy também foi morto. É um assunto muito forte e muito secreto. Mas é exatamente, entrará agora, na virada do milênio. Nós estamos aqui com o livro do próprio governo. Isso aqui veio da Câmara dos Deputados, já avisando, meu prezado ouvinte, que o programa da nova ordem mundial será implantada no Brasil a partir da virada do milênio. Meu prezado ouvinte, muitos profetas têm profetizado a respeito de acontecimentos fantásticos. Entre eles nós temos Edgar Cayce, lá na América, que profetizou muitas coisas interessantes sobre o fim de todas as coisas. Também nós temos aquele homem chamado de Nostradamus, que tinha um espelho preto e que olhava o futuro, e ele fazia o futuro em poesias, em quadras. Nós também temos, prezado ouvinte, outros profetas como Malaquias, a profecia da pirâmide. Todos apontam que um fim vai chegar e vai ser exatamente em breve. Mas esquecendo estes homens, esquecendo inclusive as profecias da pirâmide, aonde Cofu, o segundo rei da 4ª dinastia do Egito, ali foi encontrada uma pirâmide e um desenho que significava os acontecimentos do planeta Terra. No primeiro espaço da pirâmide, ali havia um ponto que significava quando Deus deu a sua lei a Moisés. No segundo, a morte de Cristo. No terceiro e quarto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E no último, nós temos o fim de todas as coisas. Mas esquecendo estas coisas, esquecendo estas profecias destes homens, vamos olhar para as profecias da Bíblia. O que é que a Bíblia nos fala, meu prezado ouvinte, sobre os últimos momentos da história humana? O que é que a Bíblia nos fala, meu prezado ouvinte, para preparar os corações de vocês e para que você, como igreja, como pessoa, como indivíduo, entenda o que vai acontecer? Vejamos o que diz as Escrituras. Será que houve alguma nova ordem mundial no passado? Vejamos o que diz. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, 1 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Também adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir. Durante quanto tempo, meu prezado ouvinte? Quanto tempo? 42 meses. Muito bem, meu querido. A Bíblia nos fala em alguns símbolos aqui dentro do contexto de Apocalipse 13. Por exemplo, a palavra dragão significa exatamente o que está em Apocalipse 20, versículo 2, Satanás, diabo.
Mas a palavra besta, do original grego, meu prezado ouvinte, significa exatamente a palavra terion. O que é a palavra terion no grego para dizer besta? É exatamente a tradução de poder, potência. Você veja que aqui tem vários símbolos, por exemplo, água. O que significa água em profecia? Está lá também a resposta, está em Apocalipse. A tradução, meu prezado ouvinte, a interpretação não é minha, é bíblica. Está lá em Apocalipse 17, versículo 13, 14. Águas significa povos, multidões, nações. Exatamente, meu prezado ouvinte, a primeira besta, ela subiu, o primeiro poder, a primeira potência, subiu dentre os povos. Outro símbolo, a Bíblia diz que aquela primeira besta tinha exatamente 7 cabeças. O que significa aquelas 7 cabeças? Também está lá na palavra de Deus, Apocalipse 17, versículo 9. Pois as 7 cabeças significa 7 montes, no qual a mulher está sentada. O que é mulher na Bíblia? Mulher é exatamente igreja, ou seja, os 7 montes em que a igreja está sentada, que é a primeira besta, que é o primeiro poder, é exatamente estes montes: Capitolina, Palatina, Esquilina e Aventina, Viminal, Quiminal e Cele. A Bíblia também nos fala, prezado ouvinte, que a primeira besta, ela tinha exatamente 10 chifres. O que significa esses 10 chifres? Quando o primeiro poder papal começou a reinar, em 538, ele precisou derrubar 3 poderes, 3 reinos. Eram os ostrogodos, os érulos e os hunos, para que o papado tivesse um domínio total sobre a face da terra. E em 538 aconteceu isso, prezado ouvinte. A Bíblia nos fala que esta primeira besta, este primeiro poder, iria dominar o planeta durante 1260 anos, 42 meses. É só você multiplicar 42 vezes 30, você vai encontrar 1260 dias. Por que eu falei anos? Por causa do princípio profético da Bíblia. Em Ezequiel 4, versículo 6, a Bíblia diz: eu te dei um dia como um ano. Eis porque 1260 anos, logo, logo, meu prezado ouvinte, antes da primeira besta reinar, o caminho dela foi preparada por imperadores. É o caso de Nero. Sem dúvida você já ouviu falar que mandou abrir o ventre da mãe, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, matou muitos. Temos também Calígula. Depois de Calígula, nós temos também Diocleciano. E depois de Diocleciano, meu prezado ouvinte, que deixou o poder em 313, foi o que mais matou cristão, nós temos a entrada de Constantino. Inclusive, isso está nos livros. O que eu vou falar, a partir de agora em diante, não é de autoria minha e não é invenção de igreja, é bíblico e é histórico, meu prezado ouvinte. Inclusive, esse livro vocês podem encontrar nas boas bibliotecas, é exatamente lições de história. Outro livro que eu posso lhe dar para você pesquisar é a Enciclopédia Britânica. Por exemplo, Constantino, no ano de 314, quando ele teve aquela visão, Constantino começou a fazer algumas mudanças na igreja. Dentre elas, quais foram as primeiras? Muito bem. Constantino perguntou à igreja vigente na época e ele disse: escuta, quais são os deuses que vocês adoram? E quais eram os deuses que os cristãos adoravam, meu prezado ouvinte, no passado? Quais eram os deuses? Quantos deuses os cristãos adoravam?
é exatamente um Deus, Jesus Cristo. Mas Constantino, meu prezado, adoravam vários deuses. Por exemplo, cada dia em Roma se adorava um Deus. E você sabe o que foi que Constantino fez? Ele pegou os deuses de Roma e deu o nome aos deuses, ou seja, aos apóstolos. Deu nome para os apóstolos, deuses de Roma. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, a Virgem Maria. Eles foram sendo substituídos. É o caso, por exemplo, em 314. Cada dia da semana se adorava um Deus em Roma. É o caso de segunda. Que Deus era adorado em Roma na segunda-feira, meu prezado ouvinte? Era exatamente a deusa Lua. A deusa Lua no Velho Testamento, ela é conhecida como Astarote. E na terça-feira, que Deus era adorado em Roma? Era exatamente o Deus Tio. Eis porque surgiu a palavra em inglês, a palavra Monday, que significa moon, lua, day, dia, e o Deus Tio, Tuesday. Em inglês, os anglo-saxônicos, Tio significa o quê? O Deus Marte. E day significa o dia de Marte. Era o caso na quarta, o ontem. Por isso que surgiu a palavra de Wednesday. Por exemplo, na quarta-feira, meu prezado ouvinte, eles adoravam o Deus o ontem, ou seja, o Deus Mercúrio. E na quinta, era um outro Deus chamado Júpiter. Júpiter, ele era adorado na quinta, e por isso que vem a palavra em inglês Thursdays. Exatamente, Thursday significa dia de Thor, o deus do trovão, Júpiter. E na sexta-feira? Na sexta-feira era uma deusa. Que deusa era esta? Era exatamente a deusa Friga. A deusa Friga era adorada na sexta, meu prezado ouvinte. E a mitologia fala que a deusa Friga casou-se com o deus Woden, que era Mercúrio. Quem é a Friga no conhecimento nosso? Era Vênus. E no sábado? Ora, também no sábado eles adoravam Deus. Que Deus era adorado no sábado? Era exatamente Saturno, meu prezado ouvinte. Por isso, eis a palavra em inglês, Saturday, dia de Saturno. Mas o interessante era no domingo. Como é domingo em inglês? Como é domingo em inglês? É exatamente a palavra Sunday. Muito bem. O que significa a palavra Sunday? Sunday significa dia do sol. Ou seja, lá em Roma, no domingo, ninguém ia para o McDonald's da época, para o Carrefour da época, para o Pão de Açúcar da época. Todos os trabalhadores cessavam seus serviços, a família dava a mão à esposa, o esposo pegava os filhinhos e iam para os templos. Exatamente, meu prezado ouvinte, no domingo o povo ia lá em Roma adorar ao Deus Sol. Como é conhecido o Sol no Velho Testamento? O Sol no Velho Testamento é conhecido como Deus Baal. Inclusive está aqui tudo que eu estou falando no próprio livro de história de Abraão de Almeida. E esse Deus Baal, meu prezado ouvinte, era cultuado no domingo. Eis porque já antes de Cristo o domingo era guardado, era o dia de descanso a Baal. A Bíblia nos diz em Ezequiel 8 que o profeta foi mostrado por Deus, mulheres chorando, sacerdotes, pastores adorando Baal, adorando ao sol. Pegue Ezequiel 8 e você verá, meu prezado ouvinte. E você sabe então o que foi que Constantino fez? Pegou os deuses de Roma e colocou o nome dos apóstolos. A Virgem Maria foi dado o nome da lua. O apóstolo Pedro foi dado o nome de Júpiter. Eis como começou a idolatria, meu prezado ouvinte, dentro da Igreja Católica. Mas no ano 321, Constantino perguntou: qual é o dia que vocês guardam?
Qual era o dia que os cristãos guardavam até 321? Está aqui no livro de história, meu prezado ouvinte. Pega a enciclopédia britânica, fica à vontade, vai numa biblioteca pública, você vai ver que o dia que os cristãos guardavam era o sábado. Sábado era, meu prezado ouvinte, não era domingo não. Ora, o domingo então era dia de guarda de quem? Como você já sabe, era o dia de guarda do deus Baal. Era o dia de culto a Baal. O sábado era o dia do Senhor Jesus. Quando João esteve lá em visão na ilha de Pátamos, que ele disse: e eis que eu estive no dia do Senhor. Ali era o ano 98 de nossa era. O apóstolo João estava vivo e o dia do Senhor era o sábado. O dia do Senhor passou a ser domingo depois que Constantino transferiu o sábado para o domingo, no dia 7 de março do ano de 321 de nossa era. Exatamente, meu prezado, não se esqueça que os cristãos não guardavam o sábado que os judeus guardavam, conforme as tradições dos judeus. O sábado bíblico era o sábado onde os judeus faziam tantas leis que anulavam o mandamento de Deus. E Jesus repreendeu os judeus quando ele disse: vocês não podem cuspir no chão aos sábados, não podem carregar o leito, não pode, inclusive, não pode andar senão 1 quilômetro, vocês no sábado não podem curar. E Jesus disse: vocês anulam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Imediatamente, meu prezado ouvinte, os judeus disseram: este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Exatamente, Jesus, ele não guardava o sábado conforme os judeus guardavam, mas sim conforme o próprio Deus estabeleceu no princípio de todas as coisas. No ano 328, Constantino fez uma pergunta: escuta, quando Deus de vocês nasceram? E em que dia Jesus nasceu, meu prezado ouvinte? Muito bem, qual foi o dia? Dia 25 de? Vamos lá, 25 de? Mentira, não é 25 de dezembro, irmão? Não, meu prezado ouvinte, não, de maneira alguma. Ora, então, quem foi que nasceu nesse dia? A mitologia fala, irmãos, que o deus Baal, o deus Sol, e a deusa Astarote, que era conhecida entre os sumérios como Astarte, o Marduk, Baal, os nomes eram passados de povos para povos, mas era a mesma figura. Estes deuses tiveram um casamento, Baal com Astarote, o Sol com a Lua, e ambos tiveram um filho, e o nome deste filho chama-se Tamus. E você sabe, meu prezado ouvinte, qual foi o dia que Tamus nasceu? Foi exatamente, meu querido, o dia 25 de dezembro. Quer dizer que o Natal era comemorado antes de Cristo? Era, meu prezado ouvinte. E pior, no livro de história, ele nos fala coisa mais forte sobre isto. No dia 25 de dezembro, as famílias traziam presentes ao deus Tamus. E os sacerdotes, meu prezado, quando recebia as ofertas ao deus Tamus, então os sacerdotes recebiam o primogênito de cada família. O que é o primogênito? O primeiro filho. E o sacerdote pegava no altar, ao receber o primogênito nos braços, cortava-lhes a cabeça e empendurava a cabeça do recém-nascido em volta das árvores de pinheiro, meu prezado ouvinte. Árvores de pinheiro eram penduradas as cabeças das crianças. A árvore de Tamus está na Bíblia, Ezequiel 8, era a árvore de pinheiro. Era uma árvore em que cada haste eles colocavam 3 cabeças de recém-nascido, meu prezado ouvinte. Eis porque a tradição entrou dentro da igreja. Quando se comemora o Natal no dia 25 de dezembro, e quando as árvores de Natal
com as bolinhas em volta. É uma lembrança, meu prezado ouvinte, das mortes dos recém-nascidos que eram colocadas as suas cabeças em volta das árvores de pinheiro. E agora entra o poder da primeira besta, meu prezado ouvinte. A primeira besta entra em cena no ano de 538. Em volta dela havia 10 reinos. Os visigodos, ostrogodos, érulos, hunos, otomanos, germanos, anglo-saxônicos, lombardos, vândalos e francos. Esses 10 reinos, meu prezado ouvinte, estavam em volta deste primeiro poder, que a Bíblia diz, primeira besta. E a primeira besta, meus prezados ouvintes, então começa a atuar no planeta Terra. E cumpre-se a profecia da palavra de Deus. Em Daniel, abra sua Bíblia, meu prezado ouvinte. Daniel capítulo 7, versículo 25. Em Daniel 7, 25, cumpre-se o que diz a palavra quando fala: e perseguirá os santos do Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é exatamente o período de um tempo, 1 ano, 2 anos, mais 1, 3 anos e meio, faça a conta, dá 1260 anos. É sinônimo de Apocalipse 13, versículo 5. É também sinônimo de Apocalipse 12, versículo 6, meu prezado ouvinte. Muito bem, a Bíblia diz que os santos lhes seriam entregues. Logo, em que o papado descobriu 3 grupos fiéis que não guardavam as tradições de Roma. Esses 3 grupos, prezados ouvintes, eram os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Eles não guardavam o domingo conforme as tradições de Roma. Está lá nos livros. Esses grupos, prezados, também mantinham a fidelidade a Deus dentro do contexto bíblico, mantiveram a pureza dos apóstolos e da Bíblia, não guardando tradições de homens. Mas logo que o papado descobriu estes grupos, começou a perseguição, meu prezado ouvinte. Logo imediatamente cumpriu-se então o que está escrito em Apocalipse 12, versículo 6, quando diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Eis de novo os 1260 anos. Começou em 538. De 538 é só você acrescentar 1260. Meu prezado ouvinte, você vai ver o período que a perseguição papal durou sobre a Igreja de Deus, e a Igreja de Deus fugiu para o deserto. Irmão, logo que os valdenses foram alvejados pelo papado, eles não acharam mais lugar na sociedade. Eles tiveram que fugir para as montanhas, meu prezado ouvinte. Eles tiveram que ir embora. E cumpriu-se a profecia, onde Deus ali iria preparar um lugar para a igreja. Logo foi encontrado famílias. E os príncipes, como a cidade de Samboia, foram alvos de mortes, quando eles pegaram aquela família, colocaram em praça pública, por ordem do padre.
e matou toda aquela família, meu prezado ouvinte, queimados vivos em praça pública. Na hora da morte daquele jovem, daquele senhor, ele olhou para os céus quando suas mãos estavam sendo amarradas pelos seus algozes e disse: Jesus venceu e eu vencerei. E começa a mais ferrenha perseguição sobre a igreja de Deus. Logo, eles vão para as montanhas, por lá ter um local melhor de proteção, como diz a Bíblia. Mas eles andavam atrás de hereges, irmãos. Este era o nosso nome, hereges. E eles pegavam aqueles que eram hereges, como nós, eu e você, e matavam-nos. As crianças eles mandavam para o convento, quando era menina, e meninos para os mosteiros, para serem padres, e exterminavam seus pais. Foi nesse período que a Bíblia era proibida de ser lida. Era nesse período, irmãos, que a Bíblia era amarrada de correntes e era publicada unicamente no latim e não na língua comum do povo. Foi Wycliffe que traduziu a língua latina primeiramente para o inglês. Exatamente neste período dramático, meu prezado ouvinte, é que entra o período em que se muda o que está escrito em Daniel 7:25. E cuidarás em mudar o tempo e a lei. Como o tempo era contado no passado? O tempo era contado de um pôr do sol a outro pôr do sol. A Bíblia diz: houve tarde de manhã o primeiro dia. E como era contado agora, depois que o papado mudou? O papado mudou de pôr do sol para que hora? Ora, todos vocês sabem, para meia-noite. Exato, prezado ouvinte. Depois de meia-noite você não conta um outro dia? Não era assim no passado. A Bíblia diz que mudaria o tempo e também mudaria a lei de Deus. Por que a lei? Se você pegar um catecismo católico, você vai ver que 2 mandamentos a Igreja Católica mudou. Quais são esses 2 mandamentos? Pegue o Catecismo Católico. Para você pegar, é preciso você entender o que está na lei de Deus. Abra sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 20. Vamos repassar os mandamentos para relembrarmos o cumprimento desta profecia? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro mandamento, vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Muito bem. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de domingo para o santificar. Ah, meu prezado, estou vendo que você está prestando atenção. Não é domingo mesmo não, é sábado. Muito bem, então vamos dizer como está na Bíblia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantar falso testemunho e não cobiçarás. Eis aí os 10 mandamentos. Quais foram os 2 mandamentos que a Igreja Católica tirou? Muito bem, ele pegou o 10º, dividiu em 2, colocou no lugar do 2º. E ele pegou o 4º e transferiu para o dia do sol, o dia do culto a Baal. E aí eles colocaram guardar domingos e festas. Era o dia que se cultuava a Baal. Está nos livros de história, meu prezado ouvinte. Muito bem. A Bíblia nos diz que mudará o tempo e mudará a lei. Muito bem. Logo que estes grupos eram encontrados, irmãos, eles eram mortos. Você sabe quantos mil a Igreja Católica matava por dia? Era exatamente, meu prezado ouvinte, 40.000 pessoas. A igreja matava por dia. Os papas organizaram então uma cavalaria montada, chamada Cavalaria Cruzados. Você se lembra dos cavalos cruzados, eu sei? Pois bem, eles entravam, prezados, nas colinas e Alpes. E uma vez que eles estavam dentro das colinas e Alpes, e eles olhavam à distância as pessoas cristãs, os hereges, como eles diziam,
Irmãos, quando as crianças viam, ainda de longe gritavam para os seus pais que fugiam, mas os cruzados pegavam as suas flechas atirando, alvejavam as vítimas que caíam no bosque ali das colinas. As crianças se abraçavam aos seus pais mortos, mas impiedosamente, meu prezado, eles pegavam a espada e cortavam a cabeça das crianças que rolavam na grama. Mas o pior momento, irmão, meu prezado ouvinte, foi o período da Inquisição. Em uma das atrocidades que o papado mandava fazer na Inquisição, e quem executava a Inquisição eram os jesuítas, eles pegavam as suas vítimas, amarravam em cordas os pés e as mãos, e as vigas que estavam naquele casarão em que os jesuítas, eram 3 jesuítas, ali estavam a executar suas vítimas. Eles pegavam, jogavam as cordas pelas vigas das casas, meu prezado ouvinte, e aí puxava, 2 jesuítas puxavam a pessoa até uma determinada altura e depois soltavam. Eram 2 vezes, meu querido, e a pessoa já estava morta. Durante este período, eles pegaram um homem, colocaram dentro de uma vaca de bronze, fecharam a vaca e colocaram no fogo. Exatamente este período negro. Eles matavam por dia. Todos os dias a Igreja Católica matava 40.000 seres humanos. Meu prezado ouvinte, durante os 1260 anos, você sabe quanto eles mataram? Aproximadamente, meu prezado ouvinte, 40, 50, 100 milhões de seres humanos, dizem os historiadores americanos. O pior momento que eu lembro da história foi o massacre de São Bartolomeu, meu prezado ouvinte, lá na França. Os huguenotes, ali na França, em uma noite, começando como um dos dias de São Bartolomeu, eles mataram aproximadamente cerca de 70.000 huguenotes, ou protestantes, ou hereges. Quando estas notícias chegaram a Roma, os papas ficaram tão felizes. O papa mandou soltar ribombás de canhões. Também deu uma recompensa, 1000 coroas de ouro. E o papa mandou celebrar uma missa. À noite foi cantado o Te Deum, aonde eles louvaram a Deus pela morte desses inocentes. Foi esta história dramática, meu prezado ouvinte, que aconteceu no passado, mas exatamente este período iria terminar. O auge deste programa era quando Witzel, o emissário do Papa, lá na Europa, vendia o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados, meu prezado ouvinte, era comprado por um documento chamado de indulgência. E a indulgência era este tipo de documento que eles diziam dar perdão dos pecados. Ele dizia na praça pública: vinde, eis que a graça do vosso Pai está diante de vós. Comprai esse documento. Imediatamente a mãe de vocês que estão no fogo do inferno sairá direto para o reino dos céus. Era este documento aqui, meu prezado, aqui uma xerox, em que eles vendiam o perdão dos pecados. Era a indulgência plenária, custava no mínimo $5.000. Lá na Europa, durante os 1260 anos proféticos, meu prezado ouvinte, começando do 538, somando 1260, você vai achar o período do fim, que foi exatamente em 1798. Exatamente nessa data, aconteceu alguma coisa que daria fim a este período negro?
Sim, meu prezado ouvinte, exatamente nesta data, os soldados de Napoleão, na Espanha, visitando uma das igrejas onde os jesuítas executavam as vítimas, eles, ao ser avistados pelos padres, os padres ficaram amarelos. Os soldados mandaram abrir o tablado da igreja e, abrindo, encontraram uma escada. E passando pelas escadas, irmãos e amigo presente, ele viu as pessoas presas em presilhas de ferro, alguns já mortos, meu prezado ouvinte, outros chorando, esperando a hora de seus algozes o matarem. Tinha uma Virgem Maria, e essa Virgem Maria em forma de caixão, que ele pegava os hereges, colocava dentro e fechava. Era cheio de faca por dentro, meu querido ouvinte. Quando os soldados viram a situação dessa, estava chegando já o período do término da profecia. Foi nesse dia que eles começaram a fazer justiça. Nesse dia, por exemplo, todos os padres morreram no mesmo lugar que eles colocavam as suas vítimas. Napoleão, então, mandou a ordem ao general Berthier. E o general Berthier, meu prezado ouvinte, prendeu o Papa Pio VI. E o Papa morre no exílio. E aí, meu querido, cumpre-se a profecia da palavra de Deus. Jesus falando sobre este período. Olhe que o ano que terminou esta perseguição foi em 1798. A primeira besta, o primeiro poder, então acaba o seu poder sobre a face da terra. Mas Jesus, lembrando esse período, lá em São Mateus 24, versículo 29, abra sua Bíblia. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha o que é que Jesus disse sobre aquele tempo. Logo em seguida, as tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e os poderes dos céus serão abalados, cairão do céu, e as estrelas cairão do firmamento. Prezado ouvinte, no momento em que Jesus disse as tribulações daqueles dias, ele estava se referindo ao período que a igreja, milhões foram mortos pelas mãos de Roma. Foi um período de 1260 anos, que terminou em 1798. Exatamente quando terminou este período, Jesus disse, logo em seguida, as tribulações daqueles dias, o sol escurecerá. Realmente, no ano de 1780, houve o que nós conhecemos como o dia escuro da história. Foi manchete nos jornais do mundo todo, e não era eclipse. O sol estava de um lado, a lua de outro. Isso foi registrado como um fenômeno inexplicável pelos cientistas. Mas Jesus disse que isso seria um sinal que ia predizer, prenunciar a sua volta. E Jesus também disse, e as estrelas cairão do firmamento, no dia 13 de novembro, meu prezado, do ano de 1833, cumprindo a cadeia profética. Logo imediatamente aconteceu que as estrelas, ou seja, os meteoros, a chuva dos meteoros foi algo incrível. Em Canérica, advogados relatando no jornal de Canérica, quem for nos Estados Unidos, vá lá em Bridgeport, pegue a data 13 de novembro de 1833, você vai ver a queda das estrelas que aconteceu desta data. Foi manchete também no mundo, só que teve uma parte da Terra que não viu porque era dia. As estrelas, os meteoros não se vê de dia, mas sim à noite. E então, meu prezado, eu quero dizer a você, por que, pastor, por que você relembrou o passado? O passado, meu prezado ouvinte, é a chave do presente.
Exatamente no passado, meu prezado ouvinte, é que você descobre o que é que vai acontecer no futuro. É uma chave para descobrir o presente. Eu sei que você está perguntando, mas por que Deus permitiu tanta morte? Porque o sangue dos santos era o semente. Quanto mais a igreja matava, mais pessoas se convertiam. Não existia púlpito mais eloquente do que o púlpito das fogueiras. Ali, quando o padre John Hus estava morrendo, e os seus algozes papais o matando no fogo, ele orava a Deus, aquele velho, barbas brancas, ele comungava com Deus. Não havia púlpito mais eloquente do que os púlpitos das fogueiras. Quanto mais matava, mais pessoas se convertiam. Foi por isso que Deus permitiu tantas atrocidades no passado. A Bíblia nos fala, meu querido, em Apocalipse 17, versículo 8, abra sua Bíblia. Apocalipse 17, 8, a Bíblia nos diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, se admirarão, vendo a besta que era e não é, e aparecerá. A Bíblia aqui, meu prezado ouvinte, fala de 3 tipos de besta. A primeira besta era a besta que era. A segunda besta, a besta que não é. E a terceira besta é a besta que aparecerá. Ora, quem é a besta que era? Pense um pouco. A besta que era aquele poder que atuou no passado. Ou seja, era a besta que atuou de 538 até 1798. Foi a mais poderosa sobre o planeta Terra, meu prezado ouvinte. Neste período matou milhões de pessoas, torturou vítimas, ainda clamam do seu sangue ao Senhor Jesus. Eu tive lá em Nova York, estive presente ali em New Jersey, quando o Papa, fazendo o seu discurso, ele disse: perdoa-me, igreja, pelo que nós fizemos no que se chama de Inquisição. Eu ouvi e vi o Papa falar com a própria boca dele. E a besta que não é? A besta que não é, meu prezado ouvinte, é só você sentir. Quando foi que aquela besta, a primeira besta, foi ferida de morte? Foi em 1798. Exatamente neste ano, meu prezado ouvinte, exatamente neste ano, o Papa, ferido de morte, recebendo a ordem de Berthier, aliás, de Napoleão Bonaparte, o general Berthier prendeu o Papa Pio VI e o Papa morreu no exílio. A partir dali, a besta não é mais, ou seja, o poder papal acabou sobre a face da terra. Eles existiam, por isso que a Bíblia diz a besta, significando o poder que estava ali, mas não tinha mais o quê? Aquela autoridade, aquele poder que eles tinham no passado, era uma besta sem poder. Por isso que a Bíblia diz a besta que não é. E a terceira besta é a besta que aparecerá. A besta que não é, foi de quanto tempo? Foi de 1798 até quando ela foi restaurada. E quando ela foi restaurada? Exatamente em 1929. Quando? Quando Benito Mussolini reconheceu o Estado Vaticano como Estado independente. No ano de 1870, durante o período da besta que não é, Pepino o Breve, inclusive, de uma das coisas que aconteceu foram confiscar as terras do Vaticano.
Por incrível que pareça, meu prezado ouvinte, quando foi restaurado este poder, em 1929, cumpre-se a terceira besta, a besta que aparecerá. E essa besta que aparecerá foi de 1929 até quando? Até o dia de hoje. É Isaías 3 besta. A Bíblia nos fala também em Apocalipse 17, versículo 9. Pega aí na tua Bíblia quando diz: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, olha o que a Bíblia diz. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. O que é mulher na Bíblia? Igreja. Que 7 montes eram este em que Roma ali estava sentado? Capitolina, Palatina, Aventina, Esquilina, Viminal, Quiminal e Cele. A Bíblia também diz, olha bem o que a palavra de Deus diz: são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro está para vir. E quando vier, vai durar quanto tempo? Pouco tempo. O interessante notar, prezado ouvinte, é que quando o Papa foi restaurado em 1929, desde então, já tivemos 5 papas. De 1922 a 1929, então, estava ali presente o Papa Pio XI. Depois do Papa Pio XI, meu prezado ouvinte, que durou de 1929 até 1939, o Papa seguinte, que é o número 2, é o Papa Pio XII. E o Papa Pio XII, meu prezado ouvinte, foi de 1939 a 1958. O primeiro durou quanto tempo no poder? 10 anos. E o segundo? 19 anos. Aí veio o terceiro Papa. O terceiro Papa, meu prezado ouvinte, é exatamente João 23, que foi desde quando? Foi desde 1958 a 1963. Durante quanto tempo no poder? Durando 5 anos. E aí veio o quarto Papa. O quarto Papa, meu prezado, é exatamente Paulo VI. Paulo VI, que foi desde quando? Desde 1963 até quando? Até 78. E aí nós temos o quinto Papa. Quem é o quinto Papa, meu prezado ouvinte? O nome do quinto Papa é interessante, esse é engraçado, é Albino Luciani. Albino Luciani foi tido o nome de João Paulo I. Esse Papa é engraçado, meu prezado ouvinte, porque este Papa, ele queria fazer com que a igreja guardasse os princípios puros da Bíblia, inclusive o sábado. Ele também quis abrir o caso ambrosiano, o caso do Banco Ambrosiano, o caso da maçonaria. Este Papa também queria acabar com a adoração da Virgem Maria, com a idolatria dentro da igreja. E este Papa, exatamente, queria dar os bens da igreja aos pobres. Você sabe o que aconteceu com este Papa? Vou dizer bem baixinho: tomou chá da meia-noite, mataram João Paulo I. Mataram João Paulo I. Durou quanto tempo no poder? 33 dias. E aí vem o que a Bíblia diz: o sexto Papa, exatamente João Paulo II, com o nome em latim de Ioannis Paulus II. João Paulo II, meu prezado, exatamente toma posse em 78, até o dia de hoje. A Bíblia fala também de um sétimo Papa. O sétimo Papa vai durar quanto tempo? A Bíblia diz aí, quanto tempo? Pouco tempo.
Quem sabe se é menos de 33 dias, nós não sabemos, não nos é revelado. Mas a Bíblia também fala, em Apocalipse 17, versículo 10 em diante, quando ela fala, 11, a besta que não era, que era e não é, também é ele o oitavo rei. Quem era este oitavo rei? Quem é esse oitavo rei, meu prezado ouvinte? Antes da vinda de Cristo, Satanás imitará o próprio Messias. E você sabe que o mundo está esperando o Messias, a nova era espera o Messias. O Budas diz que o Messias que apareceu no tempo de Cristo é o mesmo que encarnou em Budas, em Gandhi, em Sai Baba. Será que isso é verdade? Mas a Bíblia diz que haverá um oitavo rei que surge de todas as bestas, que era, que não é e que aparecerá. E eu tenho que lhe dar uma notícia, prezado ouvinte. O mundo se prepara para um aparecimento de um Messias. O Messias da nova era. Um oitavo rei que vem de todos os papas. O que acontecerá então, meu querido? A Bíblia nos diz, meu prezado ouvinte, em Apocalipse 13, versículo 11, veja então o que acontecerá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que ferida a espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, ou o nome do seu número. Aqui está a sabedoria. Aqui estão. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é um número de homem, e o seu número é 666. Agora mesmo no Ratinho, prezados ouvintes, o padre Marcelo, apresentando-se, ele disse que o número da besta é 666 e é um número de mulher, e o seu nome é Ellen Goldwhite. Que ridículo! Ora, a Bíblia disse que a primeira besta, a palavra terio, que vem do grego, significa poder, seria um nome de homem. Por incrível que pareça, prezado ouvinte, vamos calcular o número da besta? Vamos calcular? Então pegue aí, exatamente o número 666, você pode encontrar em 3 cartas, títulos do Papa. Por exemplo, o título Dux Cleris. Dux Cleris, você vai ver agora na tela. Agora some Dux Cleris. Você vai encontrar 666. Dux Cleris significa a palavra latina para chefe do clero. Nós também temos Vicarius Filii Dei, que está nas cartas, está na tiara do Papa. Dá exatamente Vicarius Filii Dei 666. E por final, prezado ouvinte, nós temos aí então o que nós conhecemos do próprio nome do Papa, Ioannis
A palavra Ioannis em latim significa João. Ioannis Paulus II. Vamos calcular o número do Papa? João Paulo II, você topa comigo? Então vamos lá. Coloque aí, vamos ver na tela. Ioannis Paulo II. Agora calcule. Eu sei que você está surpreso, meu prezado ouvinte. Exatamente o nome do Papa dá 666. Que coisa tremenda, meu prezado ouvinte. Será que este homem é o homem da profecia? Será que este homem é o homem da profecia? A Bíblia diz que a primeira besta iria receber poder da segunda besta. Quem é a segunda besta, meu prezado ouvinte? A Bíblia diz que a segunda besta subiu da terra, dando um simbolismo da onde os Estados Unidos, saindo da perseguição católica lá da Inglaterra, foram no navio Mayflower, cruzaram o Atlântico e ali estavam na América e formaram a nação mais poderosa do mundo. Hoje domina os 4 cantos da terra. A Bíblia chama esse primeiro poder de o quê? De segunda besta. A palavra de Deus fala que a segunda besta, os Estados Unidos, daria poder à primeira besta, Roma papal. Meu prezado ouvinte, no dia 6 de junho de 1982, Ronald Reagan teve 50 minutos com o Papa, lá no Vaticano. Depois que a CIA passou algumas informações secretas, o Papa, juntamente com outras informações que ele tinha, ele conseguiu derrubar o comunismo na Rússia. Mas o interessante é o que aconteceu, como está na Time. Na Time está com o título de Holy Alliance, ou seja, Santa Aliança, que foi no dia 10 de janeiro de 1984. O Papa assinou um documento unindo Roma papal com os Estados Unidos. Meu prezado, e então cumpre-se a profecia. A Bíblia diz que a imagem da besta seria formada. Quem são esta imagem da besta? É 3 grupos, que sai da boca do dragão, falso profeta e da boca da besta. O que sai da boca da besta? O catolicismo. O que sai da boca do dragão? O espiritismo. O que sai da boca do falso profeta? Os protestantes apostatados, principalmente na América. A Bíblia diz também, prezados, eles têm o objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial. Eles têm um só pensamento. Meu querido ouvinte, desde então, milagres estão acontecendo em toda parte da terra. Por exemplo, milagrosos é o caso de Sai Baba lá na Índia, operando milagres e prodígios diante de uma multidão de 1 milhão de pessoas, colocando as mãos juntas. De Sai Baba criou um macaco a favor de um inglês que não estava acreditando que ele era Deus, porque ele dizia ser Deus. Ele também materializa as coisas nos ares. Aqui no Brasil está acontecendo coisas como esta. É o caso de Dr. Fritz, que está aparecendo agora com o nome de Arigó. Outros milagres, aparecimentos da Virgem Maria. E quando aparece, como apareceu lá com Pedro de Anguera na Bahia, diz que um cheiro de rosas, perfume, inclusive areias prateadas caem na pele ou nas roupas das pessoas, inclusive os grupos carismáticos, operando milagres, prodígios, falando línguas. Meu caro ouvinte, estes poderes estão se unindo. A Bíblia diz que eles iriam se unir para operar o último desfecho final, numa luta entre o bem e o mal, na luta contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Estes poderes, meu prezado ouvinte, estão se unindo e eles vão estabelecer esta nova ordem mundial no planeta. Um jovem da nova era
que passou 22 anos lá dentro, conversando comigo, ele disse, contando alguns segredos lá de dentro, ele é perseguido constantemente, é grampeado o seu telefone, é descoberto o seu endereço. E o Luiz, ele disse que se nós quisermos em paz pregar o Evangelho, nós só temos 99 para pregarmos em paz. Poderes como aqui em Brasília, o Vale do Amanhecer, no contexto da nova era, feiticeiros, bruxos, outros grupos que faz parte deste complô, todos eles vão se unir, por incrível que pareça, meu prezado ouvinte, fruto desta união dos Estados Unidos, segunda besta, com Roma papal, a primeira besta, nós já temos o primeiro fruto, consequência desta união, foi o que aconteceu, meu querido, no dia, exatamente, quando 6 de março de 94, a Igreja Católica assina um documento unindo-se com os evangélicos dos Estados Unidos. Vocês estão sabendo que há um documento assinado na América? E eu estava lá, 6 de março, era março de 94, quando esse documento foi assinado. Vocês estão sabendo que as igrejas nos Estados Unidos evangélicas já estão unidas com o Papa, com a Igreja Católica? Como era o nosso nome no passado? O nosso nome no passado, meu prezado ouvinte, era exatamente de hereges. E como é o nosso nome hoje? O nosso nome hoje é exatamente irmãos separados. A primeira bomba, meu prezado ouvinte, é exatamente o que nós falamos em relação ao ecumenismo. Esta é a primeira bomba deste programa. Todas as igrejas, agora na virada do milênio, já está unida. Mas agora na virada do milênio, a coisa vai aquecer-se com poder. Todas as igrejas, meu prezado ouvinte, vai unir-se. Você quer ver uma prova disso? Nós temos aqui a visão global de João Paulo II. A intenção da união, preste bem atenção, a intenção da união veio exatamente desde o Concílio Vaticano II, em 1961. Ali foram traçados planos que daria prosseguimento a esta união global em todo o planeta. Todas as igrejas, igrejas batistas, presbiterianas, universal, igreja cristã, igreja do véu, igrejas inclusive católica, espiritismo, testemunha de Jeová, todas as igrejas vão se unir, meu prezado ouvinte. Não adianta dizer que minha igreja não vai. Por quê? Porque o Papa já mandou uma carta. E estamos aqui com a carta que o Papa manda. Está aqui a carta do Papa. Ele manda aos sabatistas. Você que não acredita pode pegar na CNBB. E nessa carta do Papa, ele diz qual é a sua intenção. Ele fala: por um lado, nós já estamos unidos com os espíritas através de um ponto comum de doutrina. E você sabe qual é o ponto comum de doutrina que une os espíritas à Igreja Católica? A imortalidade da alma, meu prezado ouvinte. E aqui na carta ele diz: por outro lado, já estamos unidos com os evangélicos. Qual é a base da união entre a Igreja Católica e os evangélicos? Qual é a base, meu querido ouvinte? A guarda do domingo. A guarda, quem diz isso não é minha boca não. Está aqui, meu prezado ouvinte, na carta do Papa.
A união não é que a igreja católica vai frequentar a igreja assembleia, o presbiteriano, não. A base é só esta, é uma união de espírito e de pontos comuns de doutrinas, meu prezado ouvinte. Inclusive, nós temos aqui as manchetes, é o caso do jornal o Globo, quarta-feira, 31 de maio de 95, está aqui, meu prezado ouvinte, em nova encíclica, Papa defende a união de cristãos. Nós temos aqui mais jornais, temos aqui inclusive o jornal do CONIC, dizendo os grupos que já estão unidos, está aqui, ó, os grupos participaram, igrejas batistas, pentecostais, igrejas adventistas e outras, está aqui o jornal do CONIC. Meu querido, que coisa tremenda! Nós temos também outro jornal, é o Correio da Bahia, 10 de novembro de 98, está aqui, meu prezado ouvinte, quando diz: CNBB defende aliança entre as igrejas cristãs. Que coisa tremenda! Temos mais, temos também aqui, inclusive, o Correio Brasiliense. Olha bem o Correio Brasiliense quando diz, data quarta-feira, 31 de maio de 95, Papa quer a união de todas as igrejas cristãs. Meu prezado ouvinte, inclusive um pastor da Assembleia de Deus, agora mesmo estando conosco, este pastor chamado Edmilson, ele disse que recebeu um convite para estar unido. Este convite foi do Jubileu, está aqui o documentário do Jubileu. Está aqui o documentário do Jubileu, convidando os pastores de todas as igrejas para o grande jubileu que vai ter agora no ano 2000, para comemorar este início da união global das igrejas, meu prezado ouvinte. E o pastor da Assembleia disse: pastor, nós estamos nos preparando, eu e minha igreja, para não nos unirmos, inclusive já estamos guardando o sábado bíblico. Aleluia! Meu prezado ouvinte, eu já vi El Todor de Turismo já convidando para o jubileu do ano 2000, que vai ser lá em Jerusalém. Inclusive, aqui na revista Veja, página 49, olha aqui na revista Veja, página 49, vamos abrir aqui para vocês. Veja o que é que a revista fala sobre este jubileu. Veja da data do dia 22 de maio de 95, veja o que a revista fala. Apesar das dificuldades, João Paulo II prossegue. Ele tem um objetivo fixo de tonalidade mística. Quer estar vivo na comemoração dos 2 milênios do cristianismo. O jubileu do ano 2000, sua intenção é, na data, promover um grande encontro ecumênico dos líderes das 3 igrejas, catolicismo, judaísmo e islamismo, meu prezado ouvinte. Está aqui, 49, está aqui a revista Veja. Este grande jubileu que vai ter lá em Jerusalém, vai ter a gente de todas as igrejas. Paulo Coelho, repito, ele disse que todas elas, na ordem mundial que vai haver, nesta globalização, todas serão controladas, meu prezado ouvinte. De que lado você quer estar? Por um lado, depois da virada do milênio, nós teremos 2 igrejas na terra. Por um lado, nós teremos aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. E por outro lado, meu prezado ouvinte, nós teremos aquela igreja que vai estar unida com Roma. Pessoas de todas as religiões vão se unir com Roma papal, que agora nos chama de irmãos separados. Mas eu sei e já tenho recebido telefonema de todo o Brasil, que pessoas das igrejas Batista, Assembleia,
presbiteriana, tenho pregado na Assembleia, tenho pregado na Batista, na Casa da Bênção, em outras igrejas. E muitos já estão se preparando para saírem e se unir com o povo de Deus. Gente das igrejas adventista, presbiteriana, Assembleia, não vão aceitar este ecumenismo e vão sair de lá de dentro. E na sociedade, eles não encontrarão mais lugar mais para eles. E estes grupos irão embora, meu prezado ouvinte. Por quê? Exatamente porque eles serão controlados. Como será o controle, meu prezado ouvinte? Exatamente, todos serão controlados através de um sistema único de identificação implantado no mundo. Somos o povo, meu prezado ouvinte, que estamos com tecnologia. A Bíblia diz lá em Daniel 4 que a ciência se multiplicará. Apocalipse 13, 15, 18 diz: e esses grupos formarão a imagem da besta. A palavra imagem do original grego é exatamente a palavra eikon. É a mesma expressão usada para o computador, a palavra ícones. E esse ícones, eikon, imagem da besta, nós temos um sistema hoje capaz de cumprir esta profecia. Como, meu prezado ouvinte? A Bíblia diz que ninguém compra, ninguém vende, se não tiver o número da besta ou o número do seu nome. E o seu número é 666. Lá no IML em Salvador, eu recebi um telefonema de um jovem chamado Alberto, estuda na Polícia Técnica, e o mesmo me comunicou um congresso que iria haver lá no IML. Meus queridos, participando deste congresso, pude perceber como estamos perto do cumprimento desta profecia. Logo à noite teve uma congratulações, pela manhã eu já comecei a sentir meu coração se rejubilar de gozo. Por quê? Foi ali que eu vi sobre a nova identidade. Como vai ser esta nova identidade, meu prezado ouvinte? A nova identidade, ela exatamente tem características de um controle da individualidade do homem. Por exemplo, ela é composta de um chip inteligente colocado do seu lado direito. No chip inteligente vai todos os prontuários médicos. Você não precisa mais ter escrituras de casas e nem documentos como documento de Detran, é o caso do registro do carro, certificado do registro da taxa rodoviária. Tudo vai ser inserido, meu prezado ouvinte, no que chamamos dentro do chip inteligente. Todo controle vai ser exercido a partir dali. Qualquer dúvida, ele simplesmente faz a leitura ótica do chip e vê tudo aquilo que já está inserido dentro do chip. Mas os documentos como carteira de identidade, CPF, título de eleitor, registro de casamento, nascimento, certificado de óbito, será colocado atrás, exatamente dentro do código de barra. Mas por incrível que pareça, prezado ouvinte, o código de barra é acionado por 18 dígitos, 18 números, tem aquele código de barra. E dentro desse código de barra, ele é acionado por 3 números básicos. Você poderá notar, logo mais, esses 3 números é exatamente o 666. Você vai ver 2 riscos paralelos que são bem exuberantes. Isto é incrível como acontece lá dentro do IML. Quando eu vi a Polícia Federal expondo como vai ser o controle da nova identidade, eu pude perceber que foi mostrado que no diário oficial do governo já estamos vigorando que a partir
do ano de 2002, esta nova identidade, prezado ouvinte, já entra no Brasil, já está sendo usado nos Estados Unidos, em Washington, ela já está em alta escala, já se usa como cobaia, inclusive são manchetes no mundo todo. Por exemplo, nós temos aqui a revista da Polícia Federal, lá do Congresso, onde diz: até 2002, no ano de 2002, o RG perderá a sua validade. Nós temos também, irmãos, a revista super interessante, meu prezado ouvinte, onde ela explica, super interessante, de março de 98, olha a capa, onde ela diz: um chip chamado dinheiro. Tudo que eu estou falando exatamente está nesta revista, exatamente dando toda a ênfase. Como será controlado? Como será posto? Temos também jornais. É o caso de um jornal da Igreja Adventista, já chamando a atenção. O jornal é de julho de 97, chamando a atenção do mundo para o perigo desta nova identidade. Nós também temos aqui algumas pronunciamento do Papa no concílio que teve no dia 26/6/86. Aqui está o endereço. Estes 16 artigos do Papa vieram da CNBB, onde diz, olha aqui: ninguém poderá, doravante, enviar uma carta pelo correio se não tiver um número. Ninguém poderá ser empregado numa escola ou ser aluno se não tiver um número. Ninguém pode se empregar numa empresa se não tiver um número. Os alunos que não estiverem de acordo com essa nova regra não pode comprar e vender. Ninguém mais poderá depositar dinheiro e nem sacar se não tiver um número. Agora esse sétimo é engraçado, prezado ouvinte. Olha o que ele diz aqui: se alguém não atender os artigos desta unidade, será punido de morte. E eu me lembro de Apocalipse 13:15, aqueles que não adorarem a bênção, a sua imagem, serão mortos. Qualquer pessoa que não tiver o número não pode viajar, comprar e vender, exportar, importar. Haverá uma única moeda mundial. E agora o 12º diz: e as igrejas vão realizar o culto em um só dia. Você sabe qual é o dia que as igrejas vão realizar o culto? É isso mesmo, no domingo. Mas se tiver um número, meu prezado ouvinte, todas as igrejas só poderão abrir suas portas no domingo. E o último: nenhuma pessoa que não tenha esta nova identidade, o número, não pode ir para o hospital. É inacreditável, meu prezado ouvinte. Quando terminou aquela reunião, eu conversei com o David, o representante da empresa Gisk e Devurian. E ali, naquela empresa, eu pude perceber algumas coisas interessantes. É o caso que eu falei com ele: escuta, David, se por acaso o governo colocar alguma lei, este é o perigo desta nova identidade. Olha bem, eu vi pessoalmente e conversei ainda no inglês com ele. E eu perguntei para ele: David, se por acaso o governo colocar alguma lei dentro desta nova identidade, vou te citar um exemplo, o caso de uma lei dominical. Eu falando para ele, o governo consegue controlar o indivíduo? Ele prontamente me disse: Robespierre, qualquer lei que o governo coloque, ele controlará todos os indivíduos. Eu fiquei impressionado com aquilo, pedi para filmá-lo e ele me permitiu filmar. E eu fiz a pergunta a ele de novo, filmando. E depois conversei com o representante do governo, o Dr. Otto. E conversando com o representante do governo, meu prezado ouvinte, ele me disse algo interessante, porque eu lhe citei que lá em Nova York, quando eu li no New York Times,
Os americanos dizem que a partir de 2000, lá nos Estados Unidos, essa nova identidade já será por debaixo da pele. O Dr. Otto então me disse: eu muito me admiro que os americanos aceitem esta nova identidade. E ele me segredou, prezado ouvinte, e vou abrir o jogo agora para vocês. Ele me disse: todos os seres humanos aqui no Brasil perderá a sua individualidade com esta nova identidade. E ele disse mais: vamos ser cobaia. Meu prezado ouvinte, como este processo vai desenvolver-se até chegar a um ponto de ser por debaixo da pele? Por incrível que pareça, quando terminou aquela reunião no sábado à tarde, eu ouvi impressionantemente algo que me deixou o coração alegre. Estávamos 3 componentes amigos da minha igreja ali presente. Foi nesta hora que o David disse: o único lugar, e ali estava cheio de Polícia Federal, cheio de pessoas de todas as partes do mundo, e eles disseram: o único lugar que nós não vamos poder controlar é aqueles que fugirem para as montanhas, meu prezado ouvinte. Olha como a profecia pensara em tudo, por incrível que pareça, meu prezado. Exatamente, em lugares como isolados, a sua presença na sociedade não é notada. Por quê? Porque a partir do momento que esta nova identidade for implantada, você só poderá comprar se você tiver um número. Qualquer lugar que você for comprar lápis, qualquer objeto, qualquer coisa, você tem que passar a nova identidade. Por isso que não será mais emitido nota fiscal, não vai ser mais emitido. Como você poderá saber até que ponto a coisa vai chegar a um cumprimento do ápice desta profecia escatológica de Apocalipse 13, 18? Ora, o Espírito de Deus avisa: ai daquele que receber a marca da besta ou o número do seu nome, pois o tal beberá da cólera, do cálice da cólera, da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Prezados ouvintes, a terceira bomba exatamente é o que se refere à lei dominical. Vocês estão sabendo que em todo o planeta Terra nós teremos uma implantação de uma lei dominical em todo o mundo, meu prezado ouvinte. Sim, prezado amigo, nós teremos uma lei dominical. E por incrível que pareça, quando eu chegava do meu trabalho lá em Manhattan, Nova York, eu encontrei um livro debaixo da minha porta. Este livro é exatamente esse daqui, o National Sunday Law. E ele diz que uma crise estava bem próxima de nós, e o livro trazia algumas referências a esta crise que estava próxima. Quando eu li o livro, prezado ouvinte, eu fiquei surpreso com o que já estava acontecendo dentro da América. E por incrível que pareça, eu também recebi um fax da CNN e da NBC, da ABC dos Estados Unidos, onde eles dizem que o presidente Bill Clinton já coloca em ênfase que no próximo mandato eles já teriam uma lei dominical, a emenda passaria pelo Congresso. E eu vi essas coisas se desenrolar, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos esse jornal de Cuiabá, Jornal Popular, do dia 11/6 de 96, onde dizia que a lei dominical já era planos para ser implantado na América. Por incrível que pareça,
prezados ouvintes, estas coisas começaram a tomar corpo e força quando eu recebi um jornal ecumênico. Esse jornal ecumênico dos Estados Unidos diz, olha o que diz, Declaração de Crenças Fundamentais da Federação Anglo-Saxônicas, quando ele diz que estas pestes, estas doenças, terremotos, maremotos, inclusive furacões, o furacão Mitch e outros que têm destruído muitos com pragas, é culpa dos sabatistas. Olha que esse documento aqui não foi eu que escrevi, nem foi igreja, foi os ecumênicos da América, dizendo que precisamos implantar com urgência uma lei dominical em todo o planeta Terra, prezado ouvinte. Que coisa tremenda! E, por incrível que pareça, a coisa se acelerou mais ainda quando eu vi com os meus olhos a declaração do Papa no site da internet do Vaticano, onde ele diz, nesta carta Dias Domini, página 26, ele fala: vou legislar junto ao poder civil a lei dominical em todo o planeta Terra. Não tem jeito, prezado ouvinte, eis a bomba desta apresentação, eis a carta do Papa, dizendo que vai legislar junto ao poder civil a lei dominical em todo o mundo, prezado ouvinte. E eles também citam nesta mesma carta que no Concílio Vaticano II, esse programa de implantação de uma lei dominical foi ali projetado. Ele cita inclusive que eles iriam implantar um calendário em que o domingo fosse sétimo e o sábado fosse sexto, exatamente, prezado ouvinte, quando foi no ano de 1984, os primeiros calendários começaram a sair no Brasil, mas já está em todo o mundo. Nós temos aqui um calendário da Europa, está aqui, prezado ouvinte, onde o domingo já é sétimo e o sábado é sexto. Também nos Estados Unidos o calendário já está mudado. Domingo é sétimo, sábado é sexto. Nós temos aqui também no Brasil, a partir de 84, já começou a aparecer os primeiros calendários mudados. É o caso desse daqui. Verifique que o domingo, prezado ouvinte, já é sétimo nesses novo calendário. Está espalhado por todo o Brasil. Olha aqui, prezado ouvinte, o domingo é sétimo e o sábado é sexto. Eles ainda querem implantar, juntamente com esse calendário, o calendário do dia vazio. O que é o calendário do dia vazio, meu prezado ouvinte? Verifique que o domingo já é sétimo. Eu estou com diversos calendários aqui comigo. Verifique, todos aqui do Brasil, já mostrando que o domingo é sétimo, meu prezado ouvinte. Mas eu tenho aqui, inclusive, o documento da ISO, que legaliza esse calendário. O documento da ISO, inclusive, ele diz, na ISO 8601, que este calendário já está regulamentado pelo governo. Por incrível que pareça, eles também planejaram uma hora em que o calendário do dia vazio iria entrar. O que é o calendário do dia vazio? Eles querem pegar um dia do ano, pois o ano tem 365 dias. Eles querem tirar um dia e o ano ter 364. O que acontecerá, por exemplo, quando o ano tiver 364? Ora, eles querem, inclusive, fazer o seguinte: a revista Veja, eu estou aqui com a Veja, edição especial do milênio de 98, aonde a Veja diz o seguinte: no momento em que esse calendário entrar, o problema é que eles querem tirar 26 segundos de cada ano, e por isso que dá um dia, prezado ouvinte. Mas no ano de 2000, exatamente quando o calendário entrar, no dia 31 de dezembro, vai ser um domingo. E o que acontecerá, prezado ouvinte? Acontecerá o seguinte, que no próximo dia, o domingo vai ser vazio. E quando o domingo ser vazio, o que é que acontecerá, meu prezado ouvinte? Quando o domingo for vazio,
no outro dia, que é segunda-feira, eles vão colocar como domingo, mas não é domingo, é segunda. E o que acontece na terça, ele coloca como segunda, e na quarta como na terça, e na quinta como na quarta, e na sexta como na quinta, e no sábado. O que acontece com o sábado? Quando o calendário do dia vazio entrar, exatamente o sábado fica a ser chamado de sexta-feira. Como um pai de família vai poder dizer ao patrão que não vem ao emprego amanhã, porque é sétimo, é sábado? O patrão vai chamar ele de quê? De louco? Como um universitário ou um jovem que estuda segundo grau, primeiro grau, primário, poderá dizer: olha, professora, amanhã não posso ir à aula. Por quê? Porque amanhã é sétimo dia. Meu prezado ouvinte, o livro do pastor Kaplan está aqui conosco. Surge uma perseguição religiosa, traduzida no IAE. Eles falam a respeito desse calendário do dia vazio, mas o que mais dá ênfase é exatamente a Veja, que explica a edição especial do milênio. Por incrível que pareça, como você poderá guardar o sábado, estando o sábado viajando pela semana, estando o sábado perdido, como diz o preparação para a crise final? O sábado ficará viajando pela semana. O que é que nós vamos fazer, prezado ouvinte? Por incrível que pareça, quem está mais promovendo esse calendário e essa promoção da implantação de uma lei dominical é exatamente os sindicatos. Eu encontrei estes materiais, estes panfletos em Salvador, onde eles dizem: até Deus descansou no domingo. Inclusive encontramos também, queridos, a pressão dos sindicatos é grande para a implantação da lei dominical. Temos aqui domingo sagrado para todos do sindicato, jornais do sindicato dizendo: a lei dominical já está saindo. Lá no Brasil e na América, temos aqui cartas para o Fernando Henrique dizendo: se até ele descansou no domingo, por que trabalhar? Se até ele descansou no sétimo dia, por que trabalhar no domingo? Aqui está, prezado ouvinte, tudo da CUT. Inclusive está esse panfletão onde eles dizem: até a família vai bem, eu acho, trabalhar aos domingos. Não seja cúmplice desta violência contra a família. Veja, prezado ouvinte, que o cenário mundial já está mudando para a implantação de uma lei dominical no mundo todo. Meu prezado ouvinte, desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, prezado ouvinte. É o que nos fala Daniel 12, versículo 11, a palavra de Deus, colocando em ênfase o que Daniel 11, 12 nos fala para estes últimos dias, porque Daniel 12, 11 é para os dias presentes em que vivemos. E a Bíblia nos diz, queridos ouvintes: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Esta palavra sacrifício, ela não existe no original hebraico. Por incrível que pareça, prezado ouvinte, ela foi acrescentada pelo padre que traduziu a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Inclusive, em algumas Bíblias, essa palavra sacrifício está em negrito, com a palavra itálicos acrescentados. Pois bem, como é que está então no original em hebraico? Vamos ver. A Bíblia nos diz no original: e desde o tempo em que o diário for tirado. A palavra diário do original hebraico, ou contínuo, exatamente significa, a palavra corresponde à palavra hebraica para tamid. A palavra tamid, para vocês terem uma ideia, se refere ao culto, à adoração. Inclusive nós temos uma escritora norte-americana, esposa de um pastor aposentado da Associação Geral, da DSA,
E esta jovem, esposa do pastor Barry, ela escreveu uma apostila chamada Warning. E esta apostila fala exatamente a respeito do que eu estou falando. O Tamid se refere a quê? A adoração, ao culto, à comunhão, ou seja, que dia nós adoramos ao Criador? Que dia nós adoramos a Deus? Prezado ouvinte, você sabe, é o dia de culto a Deus, é exatamente o Tamid, é o sábado. A abominação desoladora aqui, para que vocês tenham uma ideia, é exatamente o que é o contrário do sábado, que é o que? A adoração a Baal, a adoração aos deuses, principalmente ao sol, ao Deus Sol, exatamente domingo. Como é que ficaria aqui na palavra de Deus? Vamos ver, Daniel 12:11 diz... Colocando agora a palavra Tamid, do original em hebraico. E desde o tempo em que o sábado for tirado e posta a abominação desoladora à guarda do domingo, haverá ainda um período para o povo de Deus fugir da face, ou seja, fugir para as montanhas. Deus vai dar um período de 1290 dias para que a igreja se retire das cidades. Por quê, prezado ouvinte? Porque nas cidades não terá mais espaço, na sociedade não terá mais lugares para este povo de Deus, não há mais espaço para eles. Por incrível que pareça, a mesma advertência foi dada por Jesus na destruição de Jerusalém, quando Jesus disse: quando vocês verem os exércitos cercarem a cidade, sabei que o cerco é o sinal da destruição das cidades. Aí Jesus disse: quem estiver na Judeia, não volte, e quem esqueceu a sua túnica, não volte para tornar a tomá-la. E ai das grávidas. Jesus estava se referindo ao ano 66, quando Céstio, general Céstio, no outono de 66, invadiu a cidade de Jerusalém. Mas os judeus, que os cristãos da época, que viviam com Cristo, ouviram as palavras de Jesus, ouviram a Bíblia Sagrada, não foram na conversa de pastores e nem tampouco na conversa de homens, nem de padres, mas foi na palavra de Deus. Estes ouviram a advertência. Quando viu o exército voltar, novamente eles perceberam que ali era um sinal de Deus, e Jesus tinha falado para eles a respeito disso. Imediatamente, prezado ouvinte, eles fugiram. Quando então veio novamente o exército, no ano 70, por Tito, pela segunda vez, mas o povo de Deus já estava fora. Na primavera do ano 70, Tito cercou a cidade, e ao cercar a cidade pela segunda vez, prezado ouvinte, houve aproximadamente de judeus 2 milhões de judeus mortos. Exatamente, o povo de Deus já estava fora. E do outono de 66 por Céstio, a primavera do ano 70 por Tito, houve exatamente um período que Deus deu para que a igreja se retirasse na época da cidade de Jerusalém, e o período foi de 1260 dias, e foram dias literais. Assim também, prezado ouvinte, em Daniel 12:11 a Bíblia fala a mesma coisa. E desde o tempo em que o diário for tirado, o culto, o sábado, e posta a abominação desoladora, a guarda do domingo, ao contrário do culto a Deus, Deus vai dar um período para que a igreja se retire das cidades, vá para as montanhas, ali terás o seu alimento. E é gente de todas as igrejas, prezado ouvinte, Assembleia, Batista, Presbiterianos, Universal, Testemunha de Jeová, Adventista. Neste período nós teremos 2 igrejas sobre a terra, uma que se unirá à Roma papal e uma outra que sairá de suas igrejas, e nas montanhas formaremos uma só igreja, e teremos 2, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, prezado ouvinte. Em Daniel 12, versículo 12, a Bíblia ainda fala: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. O que acontecerá no final dos 1335 dias, querido? Agora, um arqueólogo
do Tennessee, nos Estados Unidos, estava na escarpa do mar, quando ele descobriu, através de um anjo, a Arca da Aliança que estava exatamente no cume do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Embaixo tinha uma caverna onde Jeremias foi colocado. E este Ron Wire, ele viu ali, quando o anjo lhe revelou que ali estava a Arca do Concerto. A Igreja Católica gastou 2 bilhões para encontrá-la, porém Deus não permitiu. Entretanto, Deus revelou a esse arqueólogo, e ele disse: na hora que Deus mandar, chegará o tempo em que ele vai trazer as tábuas da lei de Deus e trazer à tona para que a sociedade o veja. Ele está fazendo conferência em todo o mundo, prezado ouvinte. No final dos 1335 dias, prezado ouvinte, o que acontecerá? A Bíblia nos diz: bem-aventurados os que esperam até 1335 dias. Será este o tempo da volta de Jesus? Não, prezado ouvinte. A Bíblia não nos diz tal coisa. Mas em Apocalipse 16, no final da 6ª praga para a 7ª, imediatamente ouvi-se-á no céu uma voz. Para o ímpio é voz verdadeiramente de trovão, mas para o povo de Deus é a voz de Deus, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Quem vai marcar a data da volta de Cristo é o próprio Deus, prezado ouvinte. Logo então, alguns nas montanhas, outros presos, gente de todas as igrejas, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Universal, Adventista, uns do lado de Roma, outros nas montanhas, vê uma nuvem que se aproxima do planeta e começa a tomar conta da abóbora celeste. Imediatamente vejo os mortos ressuscitando, pedra saindo do mar com a força de uma tonelada, destrói as cidades, terremotos, e no centro a volta de Jesus. É a vinda de Cristo, prezado ouvinte. E de que lado você quer estar, meu prezado ouvinte? De que lado você quer estar nesses eventos finais? Você quer estar do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, ou do lado daqueles que vão se unir com Roma? Se hoje, diz o Espírito, ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Termino com as palavras daqueles que venceram na Idade Média, quando ele disse, aquele jovem que foi queimado pela Igreja Católica, quando ele disse: vença como Jesus venceu. Em nome de Jesus clamamos esta vitória. Amém e amém, Senhor.